Saudades do vinil? Pois bem, nós hoje no Vida de Artista vamos fazer uma viagem a um tempo que parecia estar longe e está muito mais perto do que a gente imagina. Isso que poderia parecer uma viagem de volta ao passado é, na verdade, mais se assemelha a uma viagem de volta ao futuro. E a gente vai conversar exatamente sobre isso. Como é que os LPs, os velhos LPs, os long plays, encantaram vocês, fizeram criar o Clube do Vinil. Bem-vindos ao Vida de Artista. Muito obrigado, boa tarde. No meu caso, assim, foi mais uma questão nostálgica, né? Porque o long play faz parte da minha vida desde a mais tenra idade, né? E o advento do CD na minha casa já foi aos 16, aos 17 anos. Então eu sempre cultivei esse hábito, né, de escutar long plays, mesmo com o advento do CD, do MP3, eu ainda preservo, ainda gosto, né? Visto que as músicas que eu gosto, a grande maioria estão nos anos 60, nos anos 70, então eu recorro aqui aos long plays para me deleitar ao som da boa música, né? A canções definitivas, né? Que marcaram época e que perdura até hoje. Pois é, vocês estão aí munidos, né? Eu sei que Exatamente. você, o Wagner, Walter, não sei o Júnior ainda, mas o Wagner e o Walter tem cada um de vocês cerca de 900 LPs, né? Por aí. São, na verdade, colecionadores mesmo. E aí foi isso que fez vocês criarem... Eu me considero colecionador. Não, mas sim, é, né? preservador, sim. Qual é a diferença? A diferença é porque o colecionador, ele quer angariar tudo, né? Ele quer quantidade. E enquanto eu não, eu procuro angariar, eu vou atrás do que eu gosto, do que eu curto, entendeu? É mais ou menos essa a diferença. Uhum. E a gente estava conversando antes aqui, isso vai para todo mundo, né? Vocês falavam que algumas gravadoras, até algumas delas extintas hoje em dia, houve uma época que elas meio que coletaram o que havia de melhor na MPB e isso foi registrado nesses LPs. Em alguns casos isso foi depois regravado, em outros não, né? Se manteve nessa mídia. E aí, o que é que restou desse material? O que restou, Walter, Júnior. o que eu acho é que, na verdade, quando nos anos 60 a demanda por gravações era maior, aí você achava muitas coisas diferentes. E com o tempo foi havendo uma seleção, né? O pessoal habituava mais a escutar aquela coisa mais popular, que, por exemplo, né, a gravadora a Philips, que tinha o cast de MPB mais clássico, Caetano, Chico, Bethânia, Gal Costa, todo mundo. A CBS, tinha a CBS na época que era o pessoal mais da Jovem Guarda, né? Tava Roberto Carlos, isso Vanderlei, a Jair Adriane, muita gente. Tá? E no meio desse pessoal, tava junto também os artistas mais underground, no caso, né? Que justamente são os que ficaram lá atrás. Que a gente chama de alternativos. Que é o que muita gente está buscando hoje, por justamente ter um apelo popular muito grande, que é o caso desse LP que ele comprou agora, recentemente, que foi lançado lá fora. Aqui no Brasil só foi lançado na época, lá nos anos 60. Ele esse álbum de 1969. Um capricho impressionante. Realmente. É um álbum de 1969. Eu tenho até um também dos Mutantes aqui, que foi relançado esse ano. Um LP dos Mutantes gravado na França. E na época que eles estavam viajando lá, fazendo a turnê, mostrando a Tropicália para os europeus, né? E saiu em LP nesse ano. Que e isso é produção estrangeira, não é uma produção brasileira. A gente vai retomar essa questão do casting, como você falou, né? O casting da Jovem Guarda, da MPB. Mas é só uma curiosidade, nas relações de vocês do dia a dia, não há quem diga assim, mas vocês estão jovens, gostando de coisa de velho, porque existe esse conceito de que LP
é coisa do passado. E quando a gente está também discutindo aqui uma outra perspectiva, né? O que parecia ser do passado volta a ser fabricado, existe uma demanda que cresce a cada dia. Então, como é que fica esse discurso? O que eu vejo por aí é que o que está acontecendo é justamente o contrário. Muitos jovens, garotos mesmo, 14, 13, 14, 15 anos, quando vê um LP, olha assim e joga, nossa, o que é isso? Sim, o que? Só curiosidade ou em função da qualidade? É legal porque, tanto pela função da qualidade como pela a praticidade, o poder de ter na mão, sabe? De tatear. De fugir daquela coisa só da mídia, de colocar a música no iPod. Muito digital, né? E colocar, sabe? Que não tem, é aquela coisa de você pegar, ouvir, pronto. Não, aqui não, tem um ritual que até hoje ainda seduz um pouco. Eu soube que vocês não têm iPod, MP3, não, eu tenho, você tem, mas eles dois eu acho não, uma né? maravilha. E diga-se de uma passagem, maravilha. Gal, e diga-se de passagem que nós somos, eu acho que os integrantes mais velhos, né, em termos de idade mesmo, do clube do vinil, porque tem muita gente com seus 20, 22 anos, sabe, que tá lá e tá igualmente curtindo, fascinados. Exatamente, e tá indo atrás, comprando e coletando, e isso é legal, isso é bacana. Por incrível que pareça, o preconceito, né? O preconceito vem dos mais velhos. Os que viveram a época do vinil. Aí joga isso fora, isso é coisa Isso não velha, presta, né? Interessante esse olhar, né? E quer dizer, vocês acham que essa visão justamente dos mais velhos, em oposição aos mais jovens que buscam, essa é uma coisa que era do passado, está voltando a ser do presente e do futuro, a que se deve isso? Além da própria, você falou da curiosidade, do tatear, mas o que está de mais profundo atrás disso? De pegar uma mídia que já foi muito sucesso, depois ela ficou praticamente em extinção e, segundo vocês estavam me colocando no outro dia lá no Vida de Artista da Rádio, volta com toda a força, né? Como é que se explica isso, esse fenômeno? Acredito que seja justamente por conta dos artistas, né? Apostando nessa mídia, e aí a garotada, né, os mais novos, vê que gosta de certo artista, né? Aí por colecionar certo artista está lançando no formato em vinil, certo? Aí por gostar do artista compra o vinil e vai olhar outros artistas que também estão lançando em vinil. Eu acredito que é por conta disso. E também por conta até da própria produção cultural, né? As músicas, né, e tal, que você, por exemplo, você não vai ver um disco de vinil de forró eletrônico, por exemplo. Graças a Deus. Você não vai ver. Porque não é o tipo, até porque também tem isso, tem muito isso também, que o vinil já tem um público específico, não é aquela coisa que ele, por exemplo, o que rola hoje em dia é muito um papo de que o vinil tá voltando. Na verdade, o vinil não acabou. Ele até hoje ainda continua sendo fabricado. Né? Ele passou um tempo em estagnação lá e tal, mas agora o pessoal está revendo esses conceitos, né? De mídia e tal, revendo o lance até pela qualidade de som que na época que chegou o CD, todo mundo falava que o CD era a mídia definitiva, que nunca se estragava, nunca arranhava, coisa que a gente vê que não é verdade. A gente volta a conversar sobre isso. Espera só um pouquinho, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando de algumas curiosidades sobre essa mídia que retoma com toda a força.